Já pensou como os hackers fazem ataques nos bancos de dados e nos sistemas roubando dados e travando o funcionamento dos processos de produção nas empresas? Já pensou como os desenvolvedores precisam conhecer esses ataques para desenvolver produtos mais seguros? E como a equipe de segurança vai reagir para detectar onde está o problema e bloquear o invasor? Para preparar as melhores equipes, o Senai está utilizando um simulador hiperrealista de ataques cibernéticos em curso de segurança cibernética. Nesse vídeo, vamos mostrar como funciona o simulador e a contribuição do primeiro curso prático que o Senai está oferecendo para incrementar a formação dos profissionais de segurança cibernética nas empresas. Para saber mais e se inscrever no curso, acesse o site do Mundo Senai e procure o curso prático de simulação hiperrealista de ataques cibernéticos. Boa tarde a todos, meu nome é Gerson Miranda, trabalho com a empresa Ruscom. Nosso objetivo aqui é contar um pouquinho sobre o nosso ponto de vista do mundo de cyber e falar um pouco também do simulador, né, que é o Cyber Ranger, que nós usamos junto com o Senai para os seus cursos. É uma tecnologia nova, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês um pouco sobre ela e a diferença que ela gera nos cursos, né? E o valor que ela agrega durante os cursos. Então, a ideia é falar sobre isso com vocês hoje e depois, no final, bater um papo, tirar algumas dúvidas. Tá? O Jean é um colega do Senai, ele é um especialista em cyber. Eu sou o diretor de tecnologia da Ruscom, a empresa que montou essa parceria com o Senai para suportá-los nos cursos de cyber. Tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o nosso entendimento desse mundo de cyber e depois o Jean entra para trazer a experiência dele relacionado a ataque, defesa, métodos de ataque, técnicas e como isso será incorporado ao curso do Senai. Tá? Para começar, são fatos que vocês estão vendo na mídia o tempo inteiro, né, sobre a quantidade de ataques a empresas, como isso tem crescido bastante, né, então não é nenhuma novidade. Vale a pena citar algumas passagens aqui, né? Primeiro que isso tende a aumentar de forma exponencial, né? Agora com acesso remoto, devido à quarentena, as pessoas em casa, trabalhando de casa, então os acessos residenciais, isso cria uma vulnerabilidade nova, né? Então é um contexto novo. A IoT, né? A internet das coisas, né? Tudo cada vez mais conectado, sensores de diversos tipos, tanto no corpo humano quanto em plantas industriais. Então, tem muita coisa para acontecer ainda com a IoT, com 5G, que vai facilitar muito essa comunicação. Então, um mundo digital cada vez mais gerando dados, né? E é o terceiro bullet aqui embaixo também fala um pouco nisso, né? A tomada de decisão baseada em dados. Então, muitos dados acontecendo, vindo provenientes de diversas fontes, as empresas tendo que tomar as decisões rápidas e baseadas sempre em dados. Então, as vulnerabilidades, esse mundo digital vai influenciar muito na quantidade de ataques. Tá? Então, se as empresas, se as pessoas também não prestarem atenção no uso que ela faz dos meios digitais e as empresas, por sua vez, não criarem as camadas de segurança, os riscos são muito grandes. Adiantando um pouco para um aspecto importante relacionado aos profissionais, né? Com essa demanda enorme nas empresas, né, de segurança, de estar sempre se antecipando a potenciais ataques e vulnerabilidades, o que acontece nas empresas? Né? Faltam profissionais especializados, a procura é muito grande no mercado, é difícil encontrar e repor os profissionais quando se perde, o salário desses profissionais tem aumentado. Então, eu trouxe para a gente conversar aqui alguns números, né? Tem essa pesquisa aqui da Fortinet, em 2019. A Fortinet é um fabricante de soluções em cyber. Então, ele comenta aqui que 68% das organizações lutam para recrutar e reter os talentos. Então, mais da metade das empresas tem um problema hoje, né, para contratar e reter os profissionais de segurança. Então, tem uma lacuna muito grande, também um outro gráfico mostra isso, né?
de profissionais com as habilidades que as empresas precisam. Então, além de ter um profissional, que já é difícil encontrar, os profissionais não têm todas as habilidades que a empresa precisa que ele tenha. Então, esse profissional tem que manter atualizado sempre. A empresa tem que se preocupar com essa atualização do profissional, né? E da pesquisa da Isaka, essa do lado esquerdo, a mesma coisa, né? Então, se procura profissionais qualificados, preparados, e a preocupação em reter o profissional, até que 82% dos profissionais trocam de empresas devido às condições financeiras, né? 57% deles buscando oportunidades de carreira, né? De promoções e desenvolvimento. Então, é difícil realmente reter os profissionais bons. Então, isso é uma preocupação que as empresas têm que ter, e é um dos incentivos, né, do Senai para criar um conjunto de cursos novos focados em cyber, para ajudar essas empresas que elas se preparem para esse novo mundo, né? Bem, além de pessoas, que outros aspectos nós temos no mundo de cibernética, né? Falamos desse gap, né? Da preocupação em ter os profissionais corretos e qualificados. Os outros dois pilares que a gente trata nisso são processos e tecnologia. São pilares tão importantes quanto pessoas, né? Falando de processos, né? Várias organizações, empresas de consultoria, já começaram a estabelecer frameworks, né, de como a área de segurança de uma empresa deve atuar. O NIST é só um exemplo deles, que tem o Cyber Security Framework, onde tem sugestões de processos. Esse do meio aqui é o processo de tratamento de incidentes. Então, como vão ser tratados os incidentes de segurança nas organizações? Então, são referências que as organizações têm para se adaptar a esse novo mundo. Então, não basta ter um profissional qualificado ali dentro, porque ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que saber o que fazer, em que momento fazer. Então, ter um processo documentado é muito importante, tá? E esses frameworks trazem esse conhecimento, tá? Para ajudar as empresas a se prepararem, a se organizarem, estabelecerem uma governança para trabalharem. Adiantando um pouco mais aqui, esse é um exemplo de um modelo de governança que as empresas podem aplicar, tá? A segurança sempre em camadas, né? Como é esse exemplo aí. Aqui nós temos alguns grupos de organização, né? O pessoal do Blue Team, né? O SOC junto com o pessoal de Blue Team atuando na defesa, são as camadas mais externas. O time verde, que é o time de prevenção, onde ele vai construir as defesas, criando processos, procedimentos, implantando as tecnologias, onde o pessoal se prepara a empresa, né? Para que ela não sofra os ataques. E é diferente do Blue Team. Do Blue Team e o pessoal do SOC, eles estão focados aqui na defesa. Aconteceu um incidente, eles têm que tratar aquele incidente. Tá? Então, enquanto o time verde trabalha em prevenção, o time azul trabalha na defesa. E o Red Team, quem é essa equipe? Né? É uma equipe que está se antecipando às invasões. Então, ela promove vários exercícios de ataque dentro da própria organização para identificar brechas de vulnerabilidade que não foram previstas. Então, não é um time que vai fazer um projeto de pentest, de uma tarefa de pentest, eventualmente, não. Eles estão constantemente trabalhando, identificando novas vulnerabilidades. Todos esses times trabalham de forma integrada, tá, para proteger uma empresa. Mas uma organização grande tem que ter esses especialistas. Tem profissionais especializados em Red Team, profissionais especializados em Blue Team. Então, essas especializações já começam a acontecer com os profissionais. Então, o que era antes um profissional de cibersegurança, e agora ele começa efetivamente a se especializar em algum tipo de atividade. Tá? Isso é só um dos exemplos de modelo de governança. Tá, ok? Falamos do pilar de pessoas, do pilar de processos, agora vem o pilar de tecnologias. Tá? Várias soluções tecnológicas, né, de hardware, de software, para esse mundo, né? Startups novas que surgem também com soluções novas. Então, tem muita coisa acontecendo nesse mundo de cyber.
Mas eu vou me ater hoje aqui sobre um tipo de solução, que é o CyberRange, tá? Que é o mais da esquerda aqui. Vou falar um pouquinho sobre ele, porque ele é o que vai apoiar os nossos cursos para o cenário, tá? Então, o que é um CyberRange? Eu trouxe aqui uma melhor definição que eu encontrei sobre esse tipo de solução, chamado CyberRange. Uma plataforma de CyberRange fornece um ambiente virtual, multifuncional, no qual as organizações podem testar recursos essenciais e revelar a eficácia com que integram pessoas, processos e tecnologia para proteger suas informações, serviços e ativos, tá? Então, ele é um ambiente virtual, onde ele permite que a empresa se proteja. Como que ele permite que a empresa se proteja? Ele cria cenários de ataque e de defesa em que a empresa pode simular dentro da sua organização. Então, como nós vamos testar a vulnerabilidade de determinado malware dentro de uma organização? Surgiu um malware novo. Como é que se testa isso? Não podemos injetar o malware dentro da estrutura da organização. Então, você cria um ambiente controlado dentro de uma solução de CyberRange, onde você pode injetar esse malware e ver o comportamento desse malware em diversos cenários que replicam a situação da empresa, né? Então, isso é uma forma que exige de nós analisarmos as vulnerabilidades que a empresa pode ter, capacitar a própria equipe que a empresa tenha. Então, ela vai poder capacitar o time de Blue Team, Red Team, dentro de um ambiente controlado. Então, é uma formação constante que essas empresas podem fornecer aos seus profissionais. Então, esse CyberRange, como tem alguns componentes aqui, ele faz um trabalho de monitoramento em cima de cenários, então, componentes de cenários, onde são criados aqui. Componente de scoring, porque scoring é onde você faz o CTF, por exemplo, né? Você tem vários exercícios que você pode fazer para você treinar esse pessoal, treinar essa equipe, e alguns deles você consegue estabelecer com rate, né? Com o scoring para estimular, né, a capacitação das pessoas. E a questão de times, né? De agrupamento, onde você cria essas equipes, né? SOC, Blue Team, Red Team, Green Team, trabalhando em pré-definidos para capacitar essas pessoas. Tá? Então, CyberRange é uma solução hoje cada vez mais, muito utilizada, que as empresas grandes estão utilizando. Tá? Do lado direito, a gente vê aqui, né, que ela funciona no meio, intermediando, né, as ações entre os times vermelho e azul. Tá? O que o Senai vai fazer? O Senai usou um CyberRange, o nome dele é CMOC, ele foi feito para o Exército. O Exército, não sei se vocês sabem, eles têm a responsabilidade por proteger. Tá? A Marinha, o Mar, a Aeronáutica, o Ar. O Exército também tem a obrigação de defender o mundo de cyber. Só que eles não tinham uma escola para preparar os seus oficiais. Então, eles pegaram uma escola, que é o CIS, é o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, em Brasília. Nessa escola, nós, Rusticom, desenvolvemos um ambiente, uma plataforma de CyberRange para treinar esses oficiais. Então, os ethical hacker, né, o hacker ético do Exército, são treinados nesse CyberRange, que é um CMOC. E eu trouxe aqui a analogia do PlayStation, tá? Por quê? Os cenários, eles podem ser os games, tá? O CyberRange, o CMOC é engine, é o aparelho de PlayStation. E os cenários são os jogos. Jogos fáceis, difíceis, cada jogo com seu objetivo, e esses jogos são incorporados a esse engine, a esse CMOC, tá? Então, o CMOC tem vários cenários de diversos tipos, onde você executa cada um dependendo do objetivo que você queira atingir. E essa foto aqui embaixo é uma foto da sala de aula, uma das salas de aula na escola de cyber que o Exército tem, e o pessoal, uma equipe do Exército ganhou alguns prêmios da Europa, que eles foram formados nessa escola, são oficiais, e participaram de prêmios, e ganharam prêmios em torneios internacionais. Isso aqui é uma foto de uma equipe, tá? O que o CMOC oferece, né? Então, o CMOC, como sendo CyberRange, esse ambiente de simulação, ele traz um hiperrealismo, né? Ele traz um realismo para que esses alunos, né, para profissionais se desenvolvam, né? Ele traz uma possibilidade de você construir e montar os cenários, que são as situações,
Você pode repetir os cenários quantas vezes quiser. A gente sabe da preocupação, né? Quando você vai desenvolver um conhecimento, uma habilidade, você tem que repetir ela várias vezes, né? Até você começar a atuar de maneira automática. Então, você tem que poder repetir muitas vezes. E isso o simulador ele permite, esse ambiente permite, né? Monitora em tempo real o desempenho de cada aluno, o instrutor, né, a equipe que está praticando essa instrução pode interferir, colocando um evento, uma complexidade maior ou menor. Então, o ambiente é bem dinâmico. Ele favorece muito o ensino. Tá? Registrar e rever a ação. O que será que os alunos eles fizeram? Fizeram certo, fizeram errado? Então, os alunos, de maneira compartilhada, vão ver as ações que eles efetuaram, vão comparar com o que os outros alunos eles fizeram, né, numa discussão no final de uma aula, por exemplo. Então, isso é muito rico, a gente chama de debriefing. No final, né, a gente faz um apanhado de tudo que aconteceu e discute com os alunos. Então, isso é muito enriquecedor. Tá? E a avaliação, né? Você consegue avaliar o desempenho do aluno à medida que ele avança. Tá? Esse é o CIMOC, tá? E esse é o simulador hiperrealista que o Senai está aplicando em seus novos cursos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de tela dele, do lado esquerdo. Tá? Do lado esquerdo nós vemos as redes, é um exemplo de um cenário de rede. Como eu disse, são vários games, vários cenários que podem ser criados e utilizados de acordo com o objetivo. Do lado direito é uma tela do Kali, porque os alunos eles usam o Kali, então cada aluno recebe uma console e essa console está utilizando o Kali. Tem o Backtrack e também tem o Kali. São os dois que a gente usa dependendo do cenário. Tem cenário que precisa ser o Backtrack, tem cenário que tem que ser o Kali. Tá? Acima, nós vemos o CIEM, é um dos componentes, né, que é um produto de segurança, é um correlacionador de eventos. Aqui a parte visual dele, a camada de visualização, que é feito com Kibana, por exemplo. Mas o cenário, você pode incorporar vários elementos, né? Ele é flexível, você cria esses games. Esses games são criados o tempo inteiro. Tá? Então, como eu disse, é um ambiente virtualizado, cenário de ataque e defesa, tem esse realismo, exercícios individuais ou em grupo e tem o CTF. Tá? Bem, aqui nós vamos explorar um pouquinho mais sobre o Red Team e o Blue Team. Né? Meu colega Jean, ele ia falar sobre isso, mas ele não chegou aqui. Então, eu vou adiantar com vocês um pouquinho sobre o Blue Team e o Red Team aqui, e depois eu falo sobre o curso do Senai. Tá? Então, como a gente comentou antes, tá? O Red Team é o pessoal de ataque, né? O pessoal que está preocupado em conhecer técnicas novas, está preocupado em consultar a Deep Web, a Dark Web, ver que novidades estão acontecendo ali, né? Novidades ruins, né? Porque isso é muito ruim. Então, eles estão sempre buscando essas novidades e trazendo isso para a empresa, né? Tentando verificar se existe alguma vulnerabilidade que pode ser influenciada por esse malware novo, por esse tipo de ataque novo. Então, são pessoas que estão sempre buscando ver o que está acontecendo. Eles precisam estar sempre atualizados em relação a novos malwares e tipos de ataques. Tá? E esse pessoal, como eu disse antes, faz teste de penetração, que é o pen test. Eles podem fazer ataques também de engenharia social, né? Eu já vi vários ataques onde se começa buscando um relacionamento em um Facebook, né, com o gerente financeiro de uma empresa, por exemplo. Através dele se consegue um contato, depois, criando uma relação com ele, se consegue um e-mail, vou te mandar o meu currículo, tá? Eu conheço a pessoa pelo Facebook, daqui a pouco pede para enviar um currículo através dele. Quando esse gerente ele vai receber um e-mail com o currículo, não é um currículo, é um malware. Então, isso é o que a gente chama de engenharia social. Tá? Então, é o tipo de precaução que esse pessoal do Red Team também tem que ter. Tá? E ele tem que estar buscando sempre treinar as pessoas da empresa, né, a que não sejam vulneráveis a esse tipo de ataque. Tá? Emulação de Zero Days. Zero Days são aqueles malwares novos, né, que não tem ainda um histórico sobre ele, acabou de ser lançado e ele aparece, as pessoas não sabem nem como se proteger contra ele. Então, são bem personalizados algumas vezes, tá? Aí dependendo do alvo, né? Não é qualquer hacker
que vai... Tem vários tipos de hacker, né? Tem aquele hacker que faz por curiosidade, né? Aquelas pessoas mais jovens, por inexperiência, por falta de cuidado, de juízo, né? Algumas vezes querem fazer algum tipo de ataque, são mais curiosos. E tem aqui o hacker que é especializado, né? Que ele está buscando um alvo específico, como disse, um gerente financeiro de uma fintech, por exemplo, né? Então, ele está preocupado com aquela pessoa. Então, ele pode criar malware, nesse exemplo que eu dei do currículo, ele pode até fazer uma adaptação nesse PDF que ele vai enviar, caracterizando ali um currículo, que não é um PDF, não é um currículo, é um executável de um malware, mas que foi preparado contando com a vulnerabilidade daquela empresa. Então, algo bem especializado, são ataques bem direcionados, tá? O ransomware, que é o ataque, né, de criptografia de dados. Você até tem um outro cliente nosso, mas somos uma empresa prestando consultoria também, né? Tem um dos clientes nossos que sofreu um ataque grande desse tipo. As bases de dados ficaram todas criptografadas. O atacante pediu um resgate, né, um valor para descriptografar, não foi dado, tivemos que voltar backup de toda a estrutura desta empresa, e ficaram 2, 3 meses, quase 3 meses aí para recuperar todos os dados, tá? Então, isso é muito sério, isso é muito sério. Aí já te adiantei alguns pontos aqui sobre a tecnologia, nós vamos compartilhar com vocês depois esses slides, tá? Por e-mail, né? Vocês se cadastraram, a gente vai enviar para vocês esses slides. Aqui, alguns exemplos também do trabalho que essa equipe de Red Team tem que fazer, né, sobre os componentes de segurança, firewalls, IDS, IPS, CIEM, né, são vários elementos de segurança que uma organização precisa ter. Muitos de vocês que já trabalham com isso sabem, você manter todos os componentes integrados, configurados de maneira corretamente, atualizados, né? Como, por exemplo, um firewall. Em algumas vezes, tem uma área de negócio que pede para abrir uma porta, né, do firewall para atender um determinado banco, por exemplo, um arquivo que tem que ser enviado, e essa porta justamente cria uma vulnerabilidade para algum malware, e depois se esquece de tirar essa regra, fechando essa porta do firewall, e fica uma vulnerabilidade lá. Então, são preocupações que esse pessoal do Red Team tem que ter, de estar entendendo as configurações, as mudanças de configurações que forem ocorrendo, e identificar se alguma vulnerabilidade foi criada com essas mudanças. Tá? É um trabalho constante que o pessoal de Red Team tem que fazer. Então, não é só, como eu disse, um trabalho de pen test durante 2 dias e vai embora. Não, é um trabalho constante. Uma empresa tem que ter uma equipe focada em Red Team, né? Em atacar para identificar a oportunidade. Então, é um ponto importante aqui. Por que tem que aprender a atacar? Por que um profissional de uma empresa tem que aprender a atacar? A única forma dele aprender a se defender, uma empresa aprender a se defender, ou o profissional aprender a colocar mecanismos de defesa, é atacando. Então, ele pode fazer curso de certificação de Cisco, curso de certificação de Firewall, mas se ele não aprender a atacar, ele não vai ter um entendimento de como um hacker pensa. Ele tem que aprender a atacar para poder fazer o trabalho de defesa correto. Tá? E é isso que um curso desse, né, usando um ambiente controlado de CyberRange, usando o CMOC, que ele vai exercitar o ataque. E os profissionais vão exercitar esse ataque, para ele saber como que ele tem que se preparar para defender. Tá? Aqui é um material que diz um pouco como as empresas, como o processo, né, de integração entre as equipes do Red Team, Blue Team, tá? E o SOC, muitas vezes, né? Eles trabalham de forma integrada o tempo inteiro. Não existe um trabalho isolado, né, de uma equipe ou de uma pessoa, não existe. A segurança é um time, as competências que eu falei já são diversas. Tá? Não existe hoje uma pessoa que consiga dominar tudo que é de segurança, não. As especializações existem e precisam ser tratadas desta forma. Tá? Aqui é um exemplo de processo, como as equipes trabalham juntos. Tá? Comando e controle também é um termo muito usado, né? No mundo de cyber. É um termo que saiu do mundo militar. Tá? Você comandar e controlar. Tem até malwares que fazem isso. Né? Eles assumem o comando e oferecem o controle para o atacante. Né? Eles conseguem se infiltrar dentro de uma estrutura de rede, de uma corporação,
e depois eles conseguem assumir o controle, eles já conseguem acessar um banco de dados, recuperar uma informação, ele consegue ter o controle sobre a infraestrutura. Então, essa expressão comando e controle está sendo muito usada em cyber hoje e veio do mundo militar. E aqui são as perguntas que a gente quer ajudar a responder com o nosso curso do Senai, tá? Como aprimorar as equipes de Red e Blue Team dentro da minha organização, né? Então, vocês têm aqui, acho que no grupo, tem pessoas de cyber, tem pessoas, se eu não me engano, de RH de algumas empresas também aqui. Então, vocês têm que entender que é uma fragilidade que as empresas hoje têm, que é a falta de profissional qualificado, e eles precisam estar preparados. Tá? Tanto o gestor de TI, né, o CIO, ou o CISO de uma organização, ou o gestor de uma área de infraestrutura de redes, ou os técnicos de segurança, eles têm que ser cada vez mais capacitados para que possam exercer o trabalho deles. Tá? Então, aqui é onde eles vão conseguir aprimorar as suas habilidades, né? Com exercícios desse tipo. Né? A gente sabe que para uma pessoa desenvolver uma habilidade, né, não é só um PowerPoint, não é só uma teoria. Ele tem que ter como praticar. Segundo alguns métodos de ensino, né, 90% do conhecimento é absorvido com a prática. Né? A habilidade desenvolvida com a prática. E é aqui que a gente vai conseguir oferecer para esses alunos um ambiente controlado para eles praticarem, injetarem malware, se defenderem contra malware, e aí vão conseguir se desenvolver. Tá? A pergunta número 2 aqui. Estou na área de TI, desejo migrar para a área de segurança. Como isso pode ser feito? Né? Como acontece essa migração de uma pessoa de TI para a segurança? Vamos abordar também um pouco isso no curso, para as pessoas entenderem esse gap. Né? O que ela tem que aprender de novo para entrar no mundo de cyber? Já vimos como está a carreira de cyber hoje, né? A demanda enorme, os profissionais com salários mais altos. Então, realmente, há uma demanda para esse mercado. Minha empresa tem equipamentos de segurança, mas não tenho certeza se eles realmente estão bloqueando os invasores. São aqueles cenários, né? Você tem que criar cenários para você testar determinados equipamentos, determinados softwares. Então, tem que ter um ambiente controlado para você testar e verificar se a vulnerabilidade existe. Tá? Pode ter um equipamento moderno, recém-lançado, mas uma configuração mal feita. Então, não vai adiantar nada. Estou na área de segurança, mas quero me aprimorar. Como posso fazê-lo? Né? Então, como ele pode se desenvolver? Que skills, que carreira, que conhecimentos ele precisa? Nós vamos abordar isso também no curso. Né? Minha empresa teve um cenário de invasão e é necessário evitar que isso ocorra outra vez. Então, o que fazer para que isso não ocorra? Né? Que processo eu tenho que melhorar aqui dentro para que eu não fique vulnerável outra vez, para que a minha empresa não fique vulnerável outra vez? Né? Então, são perguntas que a gente quer, através desse curso muito prático, começar a responder. Tá? Ele é um curso, como eu disse, né, extremamente prático, né? São 40 horas, 10 dias, tá? 11 cenários de ataque e defesa, onde os alunos vão estar intercalando, hora ele vai estar ocupando, né, a posição de ataque, hora ocupando em defesa, depois eles trocam. Tá? Técnicas de enumeração, exploração de web, várias técnicas vão ser utilizadas. A capacidade de detectar, né, e mitigar o ataque em tempo real. Então, a equipe que estiver fazendo o papel de Blue Team, como ele vai detectar? Que ferramenta que ele vai utilizar para identificar que é um ataque? Como ele tem que reagir para evitar que o ataque se propague? Então, são técnicas que ele vai aprender durante esse curso. Né? E, no final, o CTF, o famoso CTF, né? Capturar a bandeira, né? Aí nós temos a pontuação, temos um ranking, aí é bem divertido, as pessoas se divertem bastante aí com o CTF. Tá? Aí um pouco sobre o curso, né? Como é o primeiro curso desse tipo, né? De modelo prático, de 10 dias, né? Praticamente todo ele prático, com poucas aulas em teoria. O objetivo é dar esse primeiro passo. Tá? Esse é o primeiro curso. O Senai tem uma sequência de outros cursos, assim, com nível de profundidade maior, porque a gente entende que é um movimento de desenvolvimento. Né? As pessoas começam em certo nível de conhecimento. Como eu disse, esse assunto é muito extenso.
nós teremos outros cursos para aprofundar o conhecimento em determinadas técnicas. Então, vai ter uma carreira de desenvolvimento que o Senai vai apresentar em muito breve. Tá? E esse é o primeiro curso, é um lançamento com preços promocionais. E, na minha opinião, acho que vale muito a pena que se aproveite. Você ficou interessado? Para saber mais informações e se inscrever no curso, acesse o site do Mundo Senai e procure o curso prático de simulação hiperrealista de ataques cibernéticos. Aproveite!